Olá, pessoal, estamos ao vivo. Acho que já estão conseguindo acompanhar por aí, né? Eu estava batendo um papo com o convidado de hoje, o Roberto, e eu vou fazer uma pequena introdução de quem é, né, essa pessoa que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Eu queria saber, só confirmar com vocês se o som tá bom, se vocês estão conseguindo acompanhar, se está tudo bem. Boa tarde, Rogério. Deixa eu checar o som antes de a gente entrar, porque senão não adianta, né? O som tá ok, o som tá ok, vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos receber aqui o Roberto Orazio. O Roberto Orazio, ele começou a trabalhar no cinema em 1989 como assistente de direção e posteriormente como assistente de direção de cinema, televisão e publicidade. Ao longo da carreira, ele passa a competir com a direção. Assim, depois de ter feito vários filmes industriais, em 2000 ele dirigiu a sua primeira curta-metragem de ficção, chamado Venditori, que obteve reconhecimento em festivais italianos e europeus. Mas é a partir de 2006 que ele decide dedicar-se exclusivamente à direção, abordando de forma particular as questões sociais através da forma de documentário. Então ele fez documentários importantes. O primeiro trata da questão do tráfico de órgãos ilegal, né, que é o ROT, que em 2009 participou do Festival de Cinema de Roma, conquistando o prêmio Enel Code, de melhor documentário social, distribuído pela Feltrinelli Real Cinema. Mais tarde, ele realiza outro documentário, que é A Mão e a Luva, a história de um traficante de livros, que conta a história verídica de Ricardo Gomes Ferraz. Ricardo Gomes Ferraz, para quem não sabe, é um brasileiro, né? É um bibliotecário que mora em uma favela do Recife. E o documentário recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais e é distribuído por cinemaitaliano.info. Esse é um portal oficial do cinema italiano. Além dessas produções autorais, colabora para instituições importantes como a Segil, realizando campanhas de divulgação. Em 2016, voltou a filmar no Brasil, criando uma importante organização italiana sem fins lucrativos, uma ONG, a Operazione Lieta, que atua no estado do Ceará. O documentário Quero Ser Criança, que conta a história da ONG por ocasião dos 40 anos do seu nascimento. Dando continuidade ao seu trabalho de investigação social e humana, em 2018, aventurou-se na realização do documentário Dentro Fore, Histórias na Área da Doença Mental. O documentário recebeu importantes prêmios nacionais e em festivais específicos sobre o assunto. Seu último trabalho foi Parlano le Donne, Falam as Mulheres, conta o tema violência contra as mulheres, projeto financiado pelo Ministério de Políticas Sociais e produzido pela produção Anelli, que foi veiculado pela rede RAI 3, né? Para quem não sabe, a RAI é a TV italiana estatal. Então, essa produção foi veiculada por ocasião do Dia Internacional contra a Violência da Mulher. Já está disponível, inclusive, na plataforma RAI Play, que é uma plataforma da TV italiana. Então, pessoal, eu vou trazer para vocês agora aqui o meu querido amigo Roberto Orazio. Tudo bem, Roberto? Oi, Paulo, tudo bem? Você? Tudo bem. Então, ele está aí com a gente, nós vamos conversar bastante sobre esses documentários que ele já fez. E, obviamente, Roberto, eu vou explorar você um pouquinho para a gente falar sobre, talvez, aí uma possibilidade de a gente criar mais um documentário no Brasil a respeito dessa situação que nós estamos vivendo aqui, né? Que é o caso Pavese, toda essa estrutura de transplantes que deveria funcionar e não funciona, enfim, mostrar a realidade das coisas, né? Eu gostaria, se você quisesse comentar alguma coisa já nessa introdução, sobre o teu trabalho. Olha, então, muito obrigado por me ter convidado. Espero que o meu português seja, pelo menos, agradável.
Olha, a minha carreira profissional agora faz mais de 20 anos, então faz tempo que eu fiz essa escolha, porque, na verdade, trabalhar no mundo do audiovisual, do cinema, é realmente uma escolha de vida, na verdade. Do lado porque não é um trabalho certo, do lado porque você, no momento que faz uma escolha, como eu fiz, de deixar o meu cargo de ajudante de direção e ser, pelo menos, tentar de ser o diretor, aí naquele momento começa uma nova vida profissional, no sentido que você tem que ter uma chance, você tem que achar uma chance. Então eu, na verdade, quando eu fiz essa escolha, a minha ficha era o cinema, porque depois de 18 anos de ajudante de direção no cinema e na televisão, o meu caminho era tentar de fazer um primeiro filme. Mas no meu caminho entrou o documentário, comecei a fazer um documentário, depois o outro, e eu senti de ter achado uma nova forma de contar a história. Então, o que me fascinou, o que me capturou foi a possibilidade de contar história real de um jeito cinematográfico, no sentido que tentando de colocar alguns aquele jeito mais narrativo que é o foco do cinema. Então aconteceu isso, a gente se encontrou sobre o documentário Ote, que foi para mim uma enorme chance. Em primeiro lugar, porque me deu uma possibilidade de viajar no mundo, de contar história em outro país, em um país como o Nepal, que eu, nada, claro, eu nem conhecia, não conhecia muito daquele país, e depois de voltar no Brasil, eu voltei no Brasil em 2008 para gravar uma parte do documentário. Eu tenho uma ligação com o Brasil, porque um lado da minha família, do meu pai, tem ligação com o Brasil. A minha primeira vez no Brasil foi em 86, mas era um menino. Fui como turista, vamos falar assim. Mas sempre fui ligado, eu sempre tive uma ligação particular com a cultura musical brasileira, porque eu também sou músico também, estudei pianoforte, e quando tinha 16 anos fiquei louco para bossa nova naquela época, então parei de estudar música clássica e virei um fã da bossa nova. Então, sempre tive aquela sugestão com a cultura brasileira. Imagina, depois de 20 anos, eu voltar no Brasil para fazer o meu trabalho. Então, realmente foi uma história na história. Mas com aquele documentário me colocou na frente de uma realidade humana no mundo, não somente no Brasil. Realmente foi um impacto que mudou muitas coisas dentro de mim, mas principalmente mudou o meu jeito de entender a narração do real, da vida real, das pessoas e da história das pessoas. Nesse momento, Roberto, eu não sei se você está acompanhando na tela, aí eu coloquei um pouco o documento, né, para o pessoal ir assistindo enquanto você vai falando aí, ok? Sim. E assim, daquele momento, realmente, eu
comecei a pensar que o caminho do documentário realmente estava dentro do meu jeito de entender o cinema. É claro que não podemos falar de cinema, porque documentário significa documentar, contar a realidade. Mas o que eu fiz, o que tentei de fazer, e também tive também um movimento de diretores que começaram a fazer o documentário naquela época, no começo dos anos 2000, todo mundo começou a mudar e a transportar, não, aquele código do cinema dentro da narração do documentário. Então, a gente tenta de colocar também as enquadraturas, o cenário, as fotografias, a narração da personagem de um jeito muito perto da narração do cinema. É assim, daquele momento começou a minha atividade de documentarista, e até, imagina que, mentre estava gravando em Recife uma parte do documentário do Rotti, eu encontrei nesse quarteirão de Recife, encontrei esse brasileiro, o Ricardo Gomes Ferraz, que virou a história do meu documentário seguinte. Então, o Brasil continuou a ficar na minha vida até 2010, quando consegui de realizar o documentário sempre com a mesma produtora, com o Ricardo Neri. Então, falo disso porque para fazer entender aos amigos que estão te escutando que realmente eu tenho um amor particular para o Brasil, porque acho um país maravilhoso no sentido a filosofia do brasileiro. Eu acho que realmente seria de exportar para todo mundo, para o resto do mundo, não? Então, eu acho que o cenário do Brasil é um cenário muito interessante para contar. Infelizmente, no mercado europeu não tem muita produção que chega na Europa. Não sei por quê. O cinema, os filmes brasileiros chegaram um pouco mais nesses últimos anos, não? Mas a produção o assunto de documentário não é que não é bem visto, não tem facilidade de entrar no mercado, vamos falar assim. Mesmo que o mercado trocou muito, a gente estava falando sobre isso. Então, sim, os assuntos que as redes querem, redes como o Netflix, o Sky, são assuntos que não são muito na minha linha, não? Claro. São mais comercial, vamos falar assim. Ou violento, muito assunto violento, na verdade. Certo. Roberto, esses filmes, o Hot e A Mão e a Luva, eles foram exibidos no Brasil? Você sabe se teve alguma exibição nesse sentido? Olha, na verdade... Desculpa, não entendi. O Hot, eu sei que não foi exibido no Brasil. Já o outro, você teve espaço para exibir ou não? Na verdade, não foi muito simples, também para A Mão à Luva, porque para entrar no festivais brasileiro, precisava ter também uma coprodutora brasileira. Em muitos casos, é assim. Realmente, depois fiquei também foi um pouco estranho, porque, na verdade, na Europa,
você pode participar em qualquer festival, mas muitas vezes na inscrição, no regulamento da inscrição, tinha esta cláusula que foi um bloqueio, vamos falar assim. É um protecionismo, na verdade, né? Você não acha que é um protecionismo? Sim, eu acho que é um protecionismo, mas que realmente não é normal, vamos falar assim. Não é normal. O produto de cinema, de documentário, é um produto cultural, é um produto para todo mundo. Imagina se aqui na Itália, a Itália colocasse um bloqueio para o cinema francês. É absurdo, não? Seria absurdo, sim. E é o que fazemos no Brasil. Nunca entendi essas coisas. Mas os dois documentários tiveram uma grande repercussão em muitas partes do mundo. Isso sim, sobre isso posso garantir. A Mão à Luva, se você imagina, eu realizei o filme em 2010. E ainda em 2016 eu continuei ganhando prêmios aqui na Itália. E cada lugar onde eu fui, onde levei o documentário, sempre tive uma repercussão incrível. A história do Cacau, que é o sobrenome do personagem, sempre entrou realmente no coração do público. Mas realmente foi uma grande experiência. Porque você sabe, Roberto, que, por exemplo, o Hot, muitas pessoas perguntam para mim onde é que eu posso assistir esse documentário. E a gente não tem no Brasil. Ele simplesmente não está disponível em nenhuma base, entendeu? Sim. Só para responder uma pergunta do pessoal aqui, as cenas que vocês viram é do documentário A Mão e a Luva, e ela passa em Recife, né, Roberto? Foi em Recife que você gravou. Okay. Eu gravei em Recife. Então, essa é uma frustração, porque a gente não tem onde assistir esses documentários. Tanto o Hot como A Mão e a Luva, eles não estão disponíveis hoje para que qualquer um assista. Olha, realmente, sabe, depois acontece também que um produtor, uma produtora que realiza e que produz um trabalho, não pode ficar seguindo somente um filme, entende? Sim. O meu produtor, o Ricardo Neri, fez muitas coisas para tentar de entrar em vários mercados, mas talvez não é assim simples, entende? Então, mesmo que hoje, na verdade, eu posso te garantir que fui vendido porque tinha uma distribuidora internacional e foi vendido em muitos países do mundo, até na África, na América, e quando o Netflix chegou na Europa, o Hot e A Mão à Luva foram os primeiros dois documentários italianos dentro do... O Hot eu assisti, eu estava na Inglaterra e eu assisti pelo Netflix, eu lembro de ter visto. Exatamente. Mas no Netflix Brasil não foi disponibilizado. Bem, eu acho que não, você pode imaginar por quê, acho. É curioso, né? É impressionante a dificuldade, essa barreira que existe quando você retrata uma realidade, né? Que é o caso do documentário. É um produto muito importante, porque ele demonstra para a sociedade uma realidade que está muito distante da TV. Né? A TV não mostra essa realidade com essa profundidade, né? Aqui você sabe, nós temos muitos programas que vira e mexe dão notícias desses lugares. Na maioria das vezes são notícias ruins, nunca são notícias boas, são só tragédias, só desgraças. E nesse caso do Cacau, por exemplo, né, que é uma maravilha, uma história
belíssima, né? Nós não damos espaço para isso. E não permitimos que outras pessoas também. É incrível isso. É uma coisa frustrante até. Sim, sim, entendo muito bem. E posso te garanto que a imagem que eu passei do Brasil, não? Foi uma imagem que muitas pessoas ficaram assim surpreendido, não? Porque muitas pessoas que assistiram em várias projeções sempre me falavam assim: eu achava que o Brasil era somente droga, prostituição, entende? Então, na verdade, a Mão à Luva, não estou falando porque eu sou Sim, sim, o eu autor do entendo. documento, mas é que eu propus um jeito, uma imagem diferente do Brasil. E, na verdade, o espectador brasileiro é mais acostumado, na verdade, a uma história como aquela do Cacau. Cioè, o espectador brasileiro sabe que existe muitas pessoas no Brasil que faz trabalho excepcional. Sim, verdade. Mas não é uma notícia, entende? É Mas, a Roberto, normalidade. sabe o que acontece? Eu vou te explicar. É exatamente o que você passou em relação aos documentários. Existe no Brasil uma necessidade de somente um grupo poder falar de um determinado assunto. Existem monopólios, é uma coisa muito estranha aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos por volta aí de, sei lá, 1.000 atores e atrizes, né? Mas há 10 anos a gente diz que a melhor atriz sempre é a mesma, não pode ser outra, tem que ser aquela, entende? Não importa o trabalho que você faça, aquele lugar já está garantido para alguém, você não pode interferir naquele lugar. Então é assim, esse rapaz que fez, por exemplo, essa história de vida, né, no tráfico de livros, traficante de livros, se ela não cair na mão da pessoa certa para explorar essa história, nenhuma outra pessoa pode falar sobre ela. Essa é uma realidade brasileira, e isso eu posso te garantir que é assim. Nós temos uma grande emissora que você deve conhecer, a Rede Globo, né? E a Rede Globo ela é responsável um pouco por isso, porque ela transforma essas histórias em histórias belíssimas, potenciais, e ela não permite que outras pessoas façam isso. Ela não se dá espaço, entendeu? Se eu quiser contar essa história, como você fez, você vai ter essas barreiras. Ah, tem que ter alguém no Brasil, tem que ter uma produtora que seja coprodutora, porque senão você não consegue quebrar essa barreira. E isso, o que acontece quando a gente passa por isso? As nossas qualidades, as nossas coisas boas, elas não podem evoluir e atravessar o mar. Nós ficamos por aqui com isso. E essa é uma Tá. experiência, é até interessante ouvir você falar sobre isso, porque é exatamente isso que bloqueia o Brasil, né? Que transforma o Brasil numa bolha cultural muito grande, onde a gente não consegue espalhar isso para o mundo de uma forma benéfica para o país, né? Claro, mas eu muitas vezes, olha, a gente tive aqui na Itália o apoio da embaixada brasileira em Roma, não? Tá. Então a embaixada deu um presente, vamos falar assim, para a gente, bancou a passagem do Cacau Uhum. em Roma, na Itália, porque a gente participou no Festival de Roma, de cinema de Roma. Certo. E, então a gente agradeceu, a gente ficou várias vezes junta na embaixada em Roma, e os brasileiros que assistiram à projeção ficaram todos muito emocionados dessa história, mas na verdade, sabe aquela
é aquele olhar da como é que fala, daquele nível social que olha as coisas de cima para baixo. Sim. E que Fria, né? é claro que existe também aqui na Itália, não é somente do Brasil, mas na minha ingenuidade, não? Eu achava, aos meus olhos, o Cacau realmente para mim virou um deus naquela época, porque na verdade ele é, porque ele é um Che Guevara deste anos, entende? Eu sei, eu conheci também outras pessoas, mesmo em Recife, que fazem um trabalho danado perto da população que não tem nada, mas infelizmente, de um lado, porque o Brasil realmente é um país enorme, a gente aqui na Itália parece um pedacinho de nada, não? Como dimensão. Então, quando você vive a dimensão do Brasil, você começa a perceber o que significa a distância das coisas. Aqui na Europa é diferente, realmente é diferente. Então, eu comecei a aprender, a conhecer um pouco aquela contradição, não, que tem em cada país, em cada sociedade. Mas senti um pouco mais no Brasil, não? Não estou fazendo uma crítica, é uma constatação, assim, de uma pessoa que chega de outro país. Eu tive uma grande chance de poder contar uma história em um outro país. Imagina qual era a energia dentro de mim, não? E também gravar um documentário significa também ser muito livre. Você não tem um roteiro que foi aprovado para alguém, entende? Você realmente é livre. Mas não, ser muito livre não significa que tudo é muito fácil, na verdade. Ser livre significa ter também um equilíbrio para tem que ter um equilíbrio para contar as coisas, entende? Entendo. Roberto, estou exibindo agora um trecho do Dentro Fore. Né? Pelo que eu entendi, você aborda ali várias situações onde as pessoas têm algum problema mental, né? Alguma deficiência, passando por algum problema, alguma coisa nesse sentido. E isso reflete muito o que nós estamos vivendo hoje, né? Com essa questão do encarceramento por causa da pandemia, nós fomos obrigados a nos trancar todos, e isso acabou afetando muita gente nesse âmbito, né, emocional, mental e etc. Qual foi a tua ideia quando você fez esse filme? Por que você partiu para esse lado? Olha, na verdade, eu fiz uma experiência pessoal de psicoterapia de 8 anos, que hoje posso falar que foi a minha verdadeira escola de cinema, porque trabalhar com a psique significa trabalhar com as imagens da psique, os sonhos, ter a oportunidade de ter alguém que você confia, que interpreta as suas imagens, os sonhos que você faz. Então, para mim, aquela experiência marcou de um modo bem importante a minha visão da vida, claro, das pessoas, da realidade humana, não? Da relação entre os homens e as mulheres. Essa comunidade, eu conheci essa comunidade terapêutica porque o meu colega, um ator, ele faz palestra de teatro. Então, ele sempre me falava
a experiência incrível que ele fazia com essas pessoas. Até que chegou um momento que a gente teve uma oportunidade de poder contar a história dessas pessoas. São história incrível, no sentido, tem gente que fica na doença para 20 anos, entende? Então, 20 anos de sofrimento, mas que se você está em uma estrutura profissional, na verdade, você pode chegar a um ponto de equilíbrio, onde você sabe que tem um problema, mas no mesmo momento você tem alguns instrumentos para equilibrar a sua vida. Então, a reflexão dessas pessoas são extremamente interessantes, porque ele tem duas visões, que significa estar doente mentalmente, e então é um jeito de ver a vida e de se sentir também isolado, sozinho, e depois o momento que eles conseguem achar um equilíbrio, bem, você tem algumas coisas a mais, não? Você sabe olhar melhor do que outras pessoas. Você sabe... Sim, você sabe realmente também, para essas pessoas, poder reentrar na vida social, continuar a ter um sonho, poder se enamorar outra vez, poder ter um trabalho, não? Novamente, é uma conquista incrível. São coisas que vamos falar entre aspas, para a gente normal, assim, não? Parece uma coisa normal, é normal, mas na verdade não é normal, no sentido que a minha experiência nesse trabalho foi realmente uma experiência muito interessante. Eu entendi o significado da palavra não, porque muitas vezes eu tinha que esperar para gravar, no sentido que durante a elaboração, durante o trabalho, muitas vezes ele se acordava de um jeito mau, então eu tinha que respeitar que naquele dia não era o momento para gravar nada. Possível, não tinha como fazer, sim. Imagina para a gente quando está no meio do trabalho, que tem que ter um resultado. Na verdade, eu entendi, por isso que falei, entendi o significado da palavra não. Esperar, atender o momento certo. Sim. Essa é uma característica, e eu posso falar disso com propriedade, quando você tem, por exemplo, uma malatia, uma doença mental, que é a depressão. A depressão tem momentos em que você quer se afastar do mundo, você não quer trocar informações, você não quer ter contato com outras pessoas, você precisa de um tempo para você, e aí você se isola completamente, né? Eu imagino que quando você fosse realmente fazer esse documentário, você deve ter passado por isso, porque tem momentos que a pessoa vai falar para você, não, hoje não dá, não quero, e ponto final, né? Sim. E como é que foi a repercussão desse documentário? Foi boa? Foi muito boa, mas mais em um âmbito do setor da psicologia, entende? Sim. No sentido que eu tentei de participar em festivais mais generalista, com vários assuntos. Mas esse assunto na Itália, como também no resto do mundo, faz medo. Eu acho que ainda faz... mas, na verdade, tem um paralelismo, não sei se dá para entender a palavra, se é certa que estou falando. Sim, perfeito.
tem um paralelismo também com, por exemplo, toda aquela parte do mundo que é marginada. Os imigrantes também. A gente aqui na Itália está sofrendo muito, sofrendo, entre aspas, no sentido que está vivendo muito, está o pessoal da África, do Médio Oriente, não, que chega aqui na Itália, é um assunto de briga geral aqui, não? E, eu, mentre eu gravava este documentário, comecei a pensar muito nos imigrantes, porque você está acostumado de olhar de um jeito feio os imigrantes, você tem um prejuízo, e você tem um prejuízo para a gente que tem problema mental. É a mesma coisa. Então, foi um jeito de... É outro assunto que eu também posso falar. A minha ida para a Itália, você sabe disso, né? Sim. A gente se encontrou logo que eu cheguei na Itália, não demorou muito, a gente começou a conversar, e é uma pressão psicológica bastante forte, é uma coisa bastante pesada, porque você abandona praticamente tudo para trás, né? Sim. E eu entendo bem essa situação. Você fez esse documentário quando, esse Dentro Fora? 2018. Ou seja, você fez muito antes da pandemia, né? Sim, sim. Não tinha ainda Covid, nada. Não, na verdade, o que gravei, os últimos documentários, Parlano le donne, falam as mulheres, depois que acabou o primeiro lockdown. Interferiu muito? Interferiu muito no seu trabalho? Eu tive que... Olha, imagina que quando você começa um trabalho, você tem que ter... A primeira coisa é abrir um relacionamento, uma relação com as personagens, não? Da sua história. É fundamental ter um relacionamento parecido de um relacionamento com a mulher, na verdade, quando você tem que conquistar, não? Conquistar e fazer entender a sua limpeza intelectual, que você não quer explorar, não? A primeira regra é esta aqui. Então, você imagina que eu tinha que fazer com quatro histórias de quatro mulheres, cada um que morava em um lugar da Itália diferente. Então, eu comecei a ter um relacionamento no Skype, no telefone, por e-mail. Então, não foi muito fácil, mas, na verdade, aquela barreira de não se poder encontrar, eu acho que foi também a força, não? Das coisas. Você tinha que ter uma certeza da sua ideia e tentar de fazer entender a sua ideia na distância. Então, foi uma experiência eu acho que foi não uma experiência, uma consequência do Covid, não? Sim. Tentar de se fazer entender e conhecer na distância. E é muito mais complicado, né? Bom, Roberto, eu gostaria de mostrar um pouco aqui o Parlano le donne, que é teu último trabalho, mas eu não tenho imagens e eu nem poderia exibir aqui da RAI, porque eu teria problemas com o YouTube depois, uma vez que tem os direitos autorais, essas histórias todas, né? Mas, como você estava falando aí, esse foi teu último trabalho, ele fala da violência contra as mulheres, se eu não me engano, pelo que eu entendi, sim, né? A ideia é uma ideia, digamos, vamos falar educativa, no sentido que quatro estudantes, mulher e homem,
a gente escolheu 4 estudantes de 4 cidades diferentes da Itália. Ok. E cada um desses estudantes depois encontrou uma dessas mulheres. Então a gente filmou, contou o encontro, aonde os estudantes perguntavam sobre a história das mulheres, entende? E foi uma experiência muito interessante. Em primeiro lugar, porque eu tive a oportunidade de entender e conhecer um pouco mais a nossa juventude. São meninos de 20 anos, não? Não 20 anos, desculpa, 18, 17 anos. Então, eu fiquei muito surpreendido do nível interessante das perguntas que eles fizeram e fiquei, come è che posso falar? Sono rimasto, scusa se parlo, te lo dico in italiano, sono rimasto contento perché ho pensato che la nuova generazione sicuramente è molto migliore di quello che noi pensiamo. Non ti sento. O Roberto disse que ele ficou bastante feliz em saber que essa geração ela é melhor ou diferente um pouco daquilo que a gente tem hoje, né? É isso, Roberto? Sì, sono meninos que já sabem muitas coisas, são bem centrados sobre as problemáticas sociais, entende? Então fiquei informado e também preocupado, vamos fazer, tem um olhar bem aberto sobre isso. Então foi uma experiência muito interessante, mas olha, todas as experiências que eu fiz no documentário, na verdade, me deixaram sempre algumas coisas, não, bem profundas, porque fazer um documentário, você tem que entrar dentro das pessoas, dentro da história das pessoas, dentro de uma problemática que é social. Então, é um jeito de estudar, você pode falar que você estuda a sociologia, não? Mas depois não tem que ser somente palavra e conceito intelectual. Depois você tem que transformar a história em imagem, não? Certo. Então, a diferença está aí, quando você gosta de um filme mais do que o outro, é porque as imagens que o diretor propôs são importantes, não? Entende? Sim. São profundas demais. Então, eu acho que o documentário, na verdade, é realmente uma forma moderna, é a forma de cinema mais atual e a mais inovativa. Eu acho que eu sempre falo assim, é melhor assistir a um bom documentário que a um filme feio. É verdade. É verdade. E como é que você está enxergando essa questão agora do cinema ter virado praticamente um exibidor de séries, né? Hoje nós quase não temos filmes como nós tínhamos no passado. Geralmente agora eles estão partindo para a produção de séries, né? Como é que você vê isso? Olha, eu sou um péssimo espectador, não gosto, não consigo. Eu acho que não tem imaginação. É um público diferente, é um público passivo, é um público que eu não sei, não consigo entender, não? Mas olha, é claro que
Você imagina a diferença, não? São grandes produtoras que têm um espaço, não? De visibilidade incrível. Você, na verdade, não custa caro. Se você imagina, não custa nada. Você paga um mês, quanto você paga para assistir a um filme, na verdade, não? Sim. Então, para você ter um público muito amplo, você tem que ter um catálogo de um nível, não falo baixo, mas mais simples, no sentido, Ok. é mais entretenimento dá para entender? Sim, sem dúvida. É entretenimento, é diferente de um filme de um autor com um conteúdo ou com uma história mais profunda. É um jeito muito comercial. Não Você acha tem... que a gente corre risco de perder a qualidade nos filmes daqui para frente, ou vai aparecer ainda bons filmes por aí? Olha, eu posso te falar do que aconteceu na Itália. O que aconteceu na Itália, estamos falando do 2002, 2003, quando trocou a política da Itália. Caiu a Primeira República, começou a Segunda, não? Chegou um senhor que todo mundo conhece, que se chama Berlusconi, que é um empreendedor, mas é um empreendedor de jornal, televisão, são aquela área onde você faz a diferença sobre o que você quer propor. Está entendendo, não? Sim, sim. Daquele momento, mudou também aqui na Itália a produção de cinema, de televisão, e também no papel, na carta, no jornal. No Não? jornal. Né? Porque todos os autores importantes e os produtores, você sabe aquele pequenos produtores que vão em busca do jovem diretor que fazer o primeiro filme, e foram acabados, foram zerados, tá? Por quê? Porque ele tinha a televisão, ele tinha aquele megáfono, não? Assim, enorme, onde onde a proposta que você faz não pode ser uma proposta alta, porque, na verdade, você tem que encher 24 horas. Uhum. Então, não tem jeito. Não, você não pode manter o nível alto. É impossível. Né? É impossível. Então, a transformação já começou aqui na Itália naquela época, não? E eu vi que depois começou, na verdade, em todo o mundo. E olha que realmente eu vi várias vezes, assisti a programa de televisão brasileira, e realmente e muitas vezes fiquei assim um pouco com um ponto interrogativo, não? Sabe? Eu achava que a minha televisão era a mais feia do mundo aqui na Itália. Mas eu vi que tem outros países que é pior da Itália. A Inglaterra também não é diferente. A Inglaterra também tem uma produção bem baixa, né? Bem de qualidade, digamos. Depois, sabe, o que aconteceu na televisão também é que o público virou protagonista. O mecanismo foi invertido, não? A história das pessoas da rua vira a história que a televisão propõe. Então, aconteceu esta identificação do público que olha ele mesmo na televisão. Então acha, tá,
Então, eu também pode ser importante. Imagina esta troca de visão com, depois chegou todos os networks sociais no celular, no web, não? Então, realmente virou no Brasil se fala de zona, na verdade, não? Virou um caos, virou um caos. Que depois, este caos, na verdade, determina também um pensiero. Um pensamento. Um pensamento, desculpa. Sim, não, eu só estou traduzindo para o pessoal. Vai em frente. Não, então, eu acho que vai ser sempre muito mais difícil poder assistir assim, vamos falar, a filmes de qualidade. Na verdade, eu dou um conselho para todo mundo. Hoje é muito bom você se acreditar nos festivais mais importantes do mundo. Neste ano, com a pandemia, fizeram a programação em streaming. Então, eu aconselho todo mundo de fazer um abonamento nestes festivais, porque para ver um certo cinema, hoje eu acho que é o único jeito. Porque é muito difícil. Eu não consigo ver um filme brasileiro aqui na Itália. Sabe qual foi o último filme que eu vi assistir? Qual? É um filme que depois chegou também no Oscar, não? Em Hollywood. Se chama È arrivata mia figlia, in italiano. Tá. É chegada minha filha. Eu achei um filme maravilhoso. Não sei se você assistiu ou tive jeito de assistir. Mas nunca vi nunca consegui mais ver um filme brasileiro distribuído aqui na Itália. Eu te pergunto, você conseguiu ver alguns filmes italianos no cinema do Brasil? Não sei. Não. Acho que não. Não. O mercado é aberto para o mercado americano só aqui, né? É muito difícil. Talvez francês, um pouco, às vezes aparece alguma coisa, mas no cinema é americano. O domínio é americano. Não tem... Eu acho que a cultura... Eu não gosto da cultura americana. Falo com muita sinceridade. Então, não gosto do cinema americano, além de alguns autores, claro. Posso falar que eles são muito profissionais, é verdade? Os atores, o roteiro. Mas aí eu acho que não é nem a questão de ser profissional, é questão de você ter dinheiro também, né, Roberto? Porque se você tiver dinheiro, você tem uma condição de fazer uma produção excelente, né? Olha, sobre isso, posso falar que, na verdade, o dinheiro é importante, mas, na verdade, é importante que alguma figura profissional do cinema tem que ter um respeito. No sentido, escrever um roteiro é uma operação muito importante. E tem que ser bem... É a alma do negócio. Pagada, tem que ser respeitado o roteirista. É coisa que aqui na Itália, por exemplo, não acontece mais. No sentido, se você escreve para a televisão, você escreve de um certo jeito. Não sei se só me explicando. Sim. Então, é verdade que tem dinheiro, mas também é um dinheiro... O dinheiro é importante, mas também o respeito de algumas figuras profissionais. Entende? Sim, entendo. Mas aí, veja bem, Roberto, eu estou falando de dinheiro pelo seguinte: hoje em dia, as pessoas gostam muito mais da forma do que do conteúdo, que é aquilo que você estava falando. Claro. Tá? Claro. E quando você tem dinheiro, você faz a forma como você quiser. Claro. Pouco importa o conteúdo. Concorda? Concordo.
concordo. Então, E, nesse sentido, eu acho que sim, é o que nós estamos vivendo hoje. sim, 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 com certeza. E depois, sabe, quando você imagina, vamos fazer uma reflexão e pensar também um pouco de tempo atrás, não? Que significava o sentido de ir no cinema? Ir no cinema é uma ação intelectual. Sim, Você tem que sair da sua casa para ir em um lugar onde você paga um dinheiro, um bilhete, e assiste. para assistir. Hoje você tem uma possibilidade. Você pode não sair de casa. Você tem tudo dentro da sua casa. Mas, vamos falar, quando você está em casa, você escolhe algumas coisas, vamos falar, pesada, ou você tenta de não ter problemas, de se esquecer dos problemas. Então, olha que é uma diferença enorme. A tecnologia ajuda, porque a gente agora está falando com a distância, eu estou em um mundo, você está em um outro, mas ao mesmo tempo a tecnologia, se você não tem uma sua ideia, você não tem uma força do seu, não, do seu pensamento, você vira um objeto. Sim. Você E aí, vira um objeto. e aí que é a sua crítica de que nós não somos mais participantes do cinema, nós somos apenas Fruidor. Você é um fruidor. Sim, Mas você não. Eu acho que muitas pessoas não escolhem mais nada. Eu vejo a gente na frente do seriado. Nossa, a gente que assiste cinco séries, um atrás do uma atrás outro. da outra. Sim. Não é possível entender umas coisas assim. Então, São por isso como que segundos só, mais nada, né? isso, é por isso que eu que vou falar novamente que, na verdade, o documentário ainda é aquela produção que mantém uma liberdade. Uhum. Quando o espectador assiste ao documentário, sabe muito bem, já está colocado em outra dimensão. É livre de pensar, de fazer uma ideia do que está assistindo. É muito mais livre. E percebe isso. Então, eu acho que a gente tem que batalhar para continuar a fazer documentário, Perfeito. de um jeito ou do outro. Roberto, e eu até entrei em contato com você justamente para falar sobre isso, né? Dessa tentativa de eu documentar essa história toda que eu vivi e mais, né? A questão social disso tudo. Tem muitas coisas envolvidas nessa história, como, por exemplo, a impunidade, pessoas que dependem de um sistema de saúde público e não conseguem um atendimento decente, entre uma série de outras coisas que eu acho que seria interessante justamente isso, provocar nas pessoas, eu acho que é esse a finalidade do documentário, é Sim, provocar nas pessoas o pensamento, né? E não direcionar as pessoas a pensarem de uma única forma, uma forma plana, sem variações, né? exato. Você não tem como explorar o teu pensamento aí, né? E é disso que eu pretendo continuar conversando com você nos próximos dias aí, para a gente conseguir chegar num denominador comum em que a gente possa viabilizar essa parte aí, né? Será um Você é prazer. realmente um documentarista brasileiro, né? Se for analisar, você já fez muito mais documentários do Brasil do que qualquer outro brasileiro. Eu não vejo É, muitos documentários aqui. é verdade. A minha pena é que nunca tive uma oportunidade de um confronto com os colegas brasileiros ou com a crítica brasileira, assim, não? Uhum.
fiquei sempre um pouco aquele dentro de mim aquela pergunta, mas o que vai achar uma crítica um pouco mais entendedora, assim, vamos falar assim, não, nunca tive uma oportunidade. Não, seria muito bom poder fazer junto algumas coisas. E também, estas problemáticas, este tema que você está conseguindo, está se perseguindo, na verdade, porta atrás outras coisas, sabe, não? Sim, sim. Porta atrás, porque você pode, na verdade, você pode escolher de contar a história de uma pessoa, a história pessoal de uma pessoa que está com um problema, mas na verdade, no momento que você conta uma história de uma pessoa que tem um problema desse, você conta uma sociedade. Exato. Mas eu acho que é isso que o documentário faz, né? O documentário é um reflexo da sociedade. Sim, sim. Olha, antes de começar a gravar o Watch, eu estava muito preocupado no sentido que eu comecei a ler, comecei a me informar sobre o que significava o tráfico de órgãos, não? Que é isso? Realmente era uma coisa enorme, não? É verdade, no documentário a gente mostrou aquela trilha de Recife para Sudáfrica, Israel, tá bom, ótimo. Mas, na verdade, chegou um momento onde eu li, por um acaso, uma frase de Vandana Shiva, é uma ativista indiana da Índia. Ele falava assim, se lembra agora, antes de contar da pobreza, precisa de contar a história da pobreza. Entendeu? Entendi. É exatamente isso. Esta frase foi para mim uma iluminação. É uma iluminação que sempre está comigo quando eu começo a trabalhar sobre o que está atrás da história da pessoa. Exato. Eu acho que, inclusive, a ideia que eu tenho de documentário dessa situação, da minha situação que eu vivi, ela tem que ter isso, tá? Porque, assim, deixa de ser uma coisa egoísta, porque as pessoas acreditam que eu estou lutando porque o meu filho foi assassinado, tá? Essa luta, ela não pode ser tão egoísta assim. Quando a gente fala de um sistema tão grande que é a questão do tráfico de transplantes. Ali você tem pessoas que esperam por um órgão, né? E que não vão receber, porque tem alguém passando a perna. Você tem um sistema de saúde que, infelizmente, devido a desvios de dinheiro aqui no Brasil, etc., ele não funciona adequadamente, né? Você tem uma ideia, durante a Covid, todo mundo ficou muito preocupado com o impacto dos pacientes indo para o hospital, né? Ou seja, encher os hospitais de pacientes e tal. E, de repente, nós percebemos que os hospitais já estavam cheios antes da Covid, né? Aquela cena que a gente não queria ver, de pessoas espalhadas nos corredores, tudo, nós já temos isso. Claro. Não é uma novidade para o brasileiro essa situação. Infelizmente. E isso tudo são os bastidores dessa situação que eu vivi, entendeu? É exatamente isso que você falou. Não adianta eu mostrar a pobreza sem mostrar a história da pobreza. E a história toda é que acaba culminando na pobreza, né? No meu caso, é o que acaba culminando com o assassinato, com o roubo de órgãos e etc. Né? Sim. É uma questão de contar o quanto é importante o respeito do direito humano, do direito humano. Exato.
na verdade, estamos falando, o assunto é esse. Um país democrático quando tem o respeito do direito das pessoas. E o direito humano é um direito fundamental, né, Roberto? Sim, Esse é o X. Se você não respeita um direito fundamental, você não sim. respeita qualquer outro direito. E é, E, e é, e é o grande drama dos países do terceiro mundo. Tá? sim, Essa é a grande realidade. sim, sim. Realmente, como eu falei no começo da nossa conversa, sendo eu uma pessoa que amo realmente o nosso país, realmente é incrível, não? Como ainda em 2020, não? Um país como o Brasil ainda sofre desse problema de desigualdade, não? Social. É uma coisa que, É impensável, né? Não dá para aceitar essa sim, situação. Né? sim. Falando, como é que fala? Um, Pode falar in, italiano. in italiano si dice il controaltare, cioè o opposto, Ah, no? sim. É a grande humanidade da pessoa brasileira, do brasileiro. Porque aqui na Itália a gente não consegue ainda viver o assunto da imigração, do estrangeiro. Na verdade, os italianos não é racista, mas não tem ainda a cultura da diferença, entende? Entendo. O povo brasileiro cresceu deste jeito, com este assunto dentro da sociedade, não? Então, Verdade. na verdade, é mais além do meu país. Te falo de verdade, não é que não tenho Sim, que sim, sim. vender nada, não? Então, mas é incrível, no mesmo tempo, é incrível quanto o brasileiro não sabe disso. É como se esta falta de interlocução, de confronto com o resto do Sim, mundo. Porque verdade. eu vejo a diferença do brasileiro que mora no Brasil e do brasileiro que mora aqui na Itália, na Europa. Principalmente a minha experiência com o brasileiro que está aqui, em Roma. Sim. É claro que o brasileiro que sai do país, do seu país, cresce muito mais, não? Então, muitas vezes, o brasileiro que está aqui tem uma visão mais ampla. Mas, Não, mas sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho experiência própria, né? é, Quando eu vivi aqui, eu tinha uma ideia do Brasil completamente diferente. E foi quando eu fui para fora que eu comecei a entender o que era o Brasil. mas ao mesmo tempo, a parte muito boa do brasileiro, no sentido de ter esta cultura da como é que fala? A cultura da diferença, entende? Sim, Não é, claro, não é todo respeito, porque é claro que tem também no Brasil tem a discriminação, mas tem muito mais do que está aqui, daqui na Itália, entende? Então, é uma entendi. resorça, é importante, mas parece que como se o brasileiro Não desse não vê, importância. não vê isso, entende? É verdade. Tem razão, sim. Roberto, nós já estamos já numa hora de bate-papo, já passamos por uma hora. Eu sei que aí já está avançado, já deve ser umas 11, meia-noite. Na verdade, não, ainda é cedo, mas tá bem. Eu espero, Paulo, espero que o meu português seja de aquele nível que pode entender. Não posso me expressar, claro, como nesse assunto que são, claro, que necessita de uma propriedade mais ampla do que a minha. Mas,
eu fiz o Não, mas o máximo. português é excelente, todo mundo entendeu tudo que você falou. Foi uma live excelente. Eu estou falando aqui, a Thaís de Oliveira, que mora na Itália, em Padova. Ela está dizendo que ela cresceu muito depois que ela foi para a Itália. Bom, a Itália é um berço cultural incrível, né? Eu não sei, talvez você também não tenha essa consciência que eu vou te falar agora, mas quando eu cheguei na Itália e me deparei, foi uma das primeiras cenas que eu vi, foi o Coliseu. É uma coisa que, para nós brasileiros, que a gente ouve a vida inteira falar do Coliseu e, de repente, aquilo está exposto na sua frente, é uma beleza fora do normal. Quando eu visitei a Fontana di Trevi, por exemplo, são coisas que é uma emoção que é indescritível, entende? Uma coisa completamente diferente. E eu tenho certeza que vocês não têm essa mesma visão. Olha, você fala uma coisa verdadeira, no sentido que eu, por exemplo, eu cresci não em Roma, mas perto de Roma, um quarteirão de Roma, onde tem o mar. Eu não sei daquele romano que fala eu amo Roma, eu gosto de Roma. Na verdade, é claro, Roma é uma cidade, como não pode falar que é bonita, não? É bonita, no sentido, tem um histórico, tem um cenário incrível, mas, na verdade, é assim como você fala, porque você cresce, você passa do lado do Colosseu para 20 anos cada dia, então, aquele é um lugar, é um É prédio. um coliseu, é um coliseu. Vira a ser um prédio de um bairro. Mas Exato. eu sei do que você está falando. Mas é isso, gente. Eu vou marcar já com o Roberto um outro dia para a gente fazer uma nova live. Eu quero muito falar com você sobre o que você pensa a respeito de documentários, me aprofundar um pouco nessa discussão. Mas eu acho que agora está um pouco tarde, eu também tenho alguns compromissos. Mas eu gostaria muito de voltar a falar com você nessa live, inclusive abrir para o pessoal também que queira fazer perguntas, porque hoje já ficou muito em cima da hora. Eu queria dar uma visão geral ao pessoal do total do teu trabalho, de tudo que você já fez, e eu acho que nessa live eu consegui fazer isso. Agora, o próximo passo é a gente ter uma conversa mais íntima, digamos assim, com as pessoas que estão assistindo, que eles possam te fazer perguntas e você responder, e a gente até evoluir nessa discussão a respeito de documentário. Tá certo? Sim. Seria bom também lançar assim uma proposta, não? Sim. Fazer uma discussão aberta no sentido o que queria cada um que em um hipotético documentário sobre este assunto, o que queria que tivesse colocasse, não, dentro da eles colaborassem com ideias. Vamos fazer assim, um experimento, um roteiro alargado, não? Participado, entende? Okay. Porque eu acho que seria interessante, não? Porque, na verdade, é um tema do dia a dia, no sentido, é um assunto que pode acontecer a você. Você é todo mundo, na verdade. Exato. Exato. Mesmo que você, muitas vezes a gente pensa, tá bom, não acontece na minha vida, não? Mas pode acontecer. Então, o que acontece na vida de uma pessoa que, assim, de repente, troca a sua vida e você entra, não, em uma situação que o dia antes você nem imaginava e nem pode ser que nem conhecia, entende? Sim. Então seria interessante também para depois. É claro que um documentário precisa de achar uma história real, é claro, não? Claro. Mas não, eu acho que este assunto, na verdade, Paulo, seria bom contar. Imagina de contar uma vida de uma pessoa
uma família normal, gente normal, não? Que está do lado desse problema, na verdade, paralelamente. Uhum. Então, seria interessante. A ideia é essa, Roberto, e mostrar as consequências disso tudo, entendeu? As pessoas que são afetadas em volta disso. Como eu te falei, tem pessoas na fila de transplante que não recebem o órgão porque está sendo desviado. E quando eu conto a minha história, as pessoas não sabem dessas pessoas, dessa periferia que existe, entende? Periferia no sentido de pessoas em volta, né? Então, o que acontece? Eu imagino um documentário, a gente mostrando essas vidas também, não só a minha, entende? De um lado, você vê pessoas lutando para conseguir um órgão, do outro lado, você vê uma pessoa que tentou colaborar com isso e acabou se dando mal, porque foi vítima de uma estrutura totalmente malévola, né? Maléfica, entende? Eu acho que é por aí o caminho. E a gente pode sim bater um papo, fazer um debate legal sobre isso, e dali colher a visão das pessoas de fora também, tá certo? Eu acho que pode ser uma coisa bem, vamos falar assim, bem moderna, bem democrática, Democrática, de sim. verdade, vamos falar assim. Vamos montar esse formato, talvez seja aí uma inovação na parte de documentário, tem uma ideia nova, né? É parecido, fizeram algum trabalho parecido desta ideia que a gente está falando, não? Por Uhum. exemplo, daquele diretor americano, nesse momento não chega o nome, mas bem conhecido, que montou, fez uma montagem de milhares de filmes que chegaram de todo mundo, não? Ah, eu sei. Não foi Steven Spielberg, não, né? Não, são dois irmãos. Eu vi isso, mas eu não lembro agora. É aquele diretor que fez o Gladiatore, tá? Tá. O diretor. E ele montou cada pedaço de quando uma pessoa acorda, o momento que uma pessoa acorda, mas de todos os lugares do mundo, não? Então, é um filme participado, assim se chama, entende? Estão dizendo Então, aqui Ridley Scott. isso mesmo, obrigado. Muito obrigado, pessoal. Eu assisti, bem interessante. Então, cada um coloca não, o seu ponto de vista. Então, eu acho que pode ser interessante. Pode ser interessante. Legal, vamos partir para esse lado, vamos fazer isso. Tá legal? Bom, Roberto, ótimo. não sei nem como te agradecer. Foi um prazer. É como eu te falei, quando eu cheguei na Itália, encontrei o Coliseu. A sensação que eu tenho quando eu faço uma live com você é a mesma, diante de um diretor italiano, um cara que fez um trabalho sensacional e tem feito vários documentários aí. Então a emoção é a mesma, e eu queria Obrigado. deixar isso bem claro aqui. Acredito que todo mundo tenha gostado também do nosso bate-papo. Muita gente interessada em conhecer o seu trabalho a fundo, de assistir os documentários, mas nós temos essa barreira de que não é possível, é tudo difícil, é tudo. Né? Nós Olha, estamos numa era de comunicação e não conseguimos assistir um documentário do outro lado do mundo. É uma coisa impressionante, né? você agora tem a liberdade, você agora tem o meu link, não? Dos filmes, dos meus filmes. Então, você pode mostrar sem problema. É claro, alguns não têm lenda português, brasileira, mas a mão à luva, ótimo, você pode mostrar para todo mundo e para mim vai ser um grande prazer, tá? Legal, eu vou exibir para o pessoal aí, se você aceitar, se você permitir, eu vou fazer essa exibição aí. Com certeza, não tem problema agora, não tem problema. Legal, ótimo, porque é muito interessante, as pessoas precisam conhecer o teu trabalho, e precisamos quebrar essa barreira de que o Brasil tem e que não deixa ninguém entrar.
burocrática, essa dificuldade incrível, né? Se você me falou que tem que ter uma produtora no Brasil, a gente abre uma produtora no Brasil e a gente faz essa produção Itália-Brasil e acabou o problema e a gente vai abrir essas portas aí. Eu acho que o caminho certo é é como quando a gente fala, sabe, como quando a gente, quando é pequeno, pensa que tem um pai, o pai pensa em tudo o que acontece no filho. Na verdade, agora, a gente é pai da gente, então Exato. Tem que ser assim, tem jeito. É isso aí. Roberto, muito obrigado por tudo. Eu vou encerrando aqui e até a próxima. A gente vai combinando que semana que vem a gente provavelmente consegue fazer mais alguma coisa, tá bom? Com prazer. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Até logo. Tchau, Paulo.